O que eu faço para fidelizar as minhas clientes de progressiva, mesmo sendo a mais cara da minha região? Talvez tu não tenha ainda percebido isso aqui na minha fala. Eu sempre trago depoimentos de clientes minhas, e para muitas delas eu declaro isso ali em vídeo para tipo, conseguir perceber, porque eu sei que muitas aqui têm muito medo de conseguir cobrar, né, cobrar as progressivas das suas clientes, achando que o valor é algo que vai influenciar na decisão de escolha da cliente. E eu não vou dizer que valor não tem influência nenhuma, tem, mas tem algo muito mais importante atrás da questão do valor, que é a questão da tua comunicação na ocasião que tu vai fazer o atendimento. Dentro do método progressiva maravilhosa, a gente utiliza uma técnica de comunicação chamada SES, comunicação estratégica de salão. Por que eu estou dizendo isso? Porque a comunicação que acontece num comércio, como é o caso do salão de cabeleireiro, ela é diferente de uma comunicação estratégica para serviços, para a venda de produtos. Tá? Quando a gente precisa vender serviços, a gente tem uma forma de se comunicar diferente de vender produto. Por quê? Porque produto é algo que é físico, né? Que tu toca, que tu percebe, que tu vê, que tu, enfim, né? Tem como mensurar. E já quando a gente está falando na comunicação de salão, a gente está vendendo algo que está na imaginação da nossa cliente. Dentro da técnica SES, ela é uma técnica bem ampla no sentido da comunicação. Tem vários elementos de comunicação que são importantes para que a gente consiga dominar a nossa conversa ali e levar a cliente a fazer aquilo que a gente quer que ela faça. Nós vamos falar hoje sobre um elemento dentro dessa técnica total, que é um elemento que é crucial na comunicação e que eu sei que muitas cabeleireiras aqui têm dificuldade. Mas, para aquelas que ficarem aqui comigo, vão sair daqui com muito esclarecimento hoje. Esse elemento é a questão da postura, a postura estratégica que a gente precisa ter na ocasião que a gente está ali realizando o nosso atendimento, para que a gente consiga fidelizar a cliente, né? Afinal, é disso que a gente está falando aqui. Essa postura estratégica, quando a gente está. Sempre que eu estou me referindo aqui, eu estou me referindo especificamente ao serviço de alisamento, né? Minha especialidade, a progressiva maravilhosa. Mas a postura estratégica, ela vai servir, minha irmã, para todos os serviços do salão. Não tem nada que tu vá vender no salão que tu não passe por esse viés da postura estratégica. Tá? É um elemento que tu precisa dominar. Por isso que tu precisa estar aqui comigo para te poder entender isso. Vamos lá. Como identificar se tu tem ou não tem uma postura estratégica adequada? Primeira coisa que tu tem que se atentar. Quem está, minha irmã, quando tu está em atendimento, quem é que está no controle da comunicação? É tu ou a cliente? Coloca para mim nos comentários se tu sabe dizer isso. Não precisa ter medo nem vergonha, nós não estamos aqui para julgar, estamos aqui para ajudar. Mas coloca para mim nos comentários quando tu está conversando, quem tu sente que domina a comunicação? Tu ou a cliente? Como é que a gente identifica, tá? Para aquelas que ficaram na dúvida, como é que a gente identifica se a gente que está comandando essa comunicação ou não? Primeiro, quando a cliente pergunta como vai ficar o cabelo dela, eu vim fazer, eu queria saber como é que vai ficar. Quando a cliente pergunta como é que vai ficar o cabelo dela, e tu sabe descrever para ela todas as etapas de tudo que ela pode esperar do cabelo dela, esse é o primeiro elemento que tu pode dizer que tu tá na comunicação, tu tá no controle da comunicação. Se tu, minha querida, tem dúvida, se tu mesma se tu mesma tem dúvida de como que esse cabelo vai ficar, e se tu tem dúvida de como descrever para a cliente como o cabelo dela vai ficar, significa que a comunicação ainda está dominada pela cliente. Ela precisa ouvir de ti
de uma forma segura qual que vai ser o resultado que ela vai poder esperar, tá? Essa é a primeira coisa que a gente precisa se atentar. Outra coisa, qual é a reação da cliente? Qual a reação da cliente quando ela ouve o valor do teu serviço de progressiva? Essa cliente ela fica confortável ou ela começa a te questionar? Eu estou trazendo aqui elementos para te começar a pensar se tu realmente domina a tua comunicação. Quando tu chega a mencionar o valor, essa cliente, tu sente que ela desanima? Ela fica desconfortável? Ela fica questionando? Ela disfarça e vai embora? Porque esses elementos, tá? Essas características, elas dizem muito. Olha, ó, a Studmila falou: Nossa, tá tão caro. Algumas clientes dizem isso. Isso significa que, para quem tem esse tipo de perfil, tu ainda não domina a comunicação estratégica de salão. Tá? Ainda tem falhas na tua comunicação. E a comunicação é a primeira coisa que a gente precisa dominar. Ela vem antes da técnica. Sabiam disso? Pessoal do YouTube, sabiam disso? Comunicação vem antes da técnica. Ai, Fábio, mas e se eu não souber fazer o cabelo, a comunicação me salva? No longo prazo, não. No longo prazo, não. Mas no curto prazo, a primeira coisa que tu vai ser avaliada vai ser pelo teu jeito de se comunicar com a cliente. Primeiro, tu precisa gerar uma confiança nela. Depois é que vai vir... depois que tu gerar essa confiança é que vai vir a chance, a oportunidade de ela te deixar fazer o cabelo. A cliente que a gente conseguir ter uma comunicação técnica com ela, tu falar aquilo que precisa ser falado na hora que precisa ser falado, ela baixa a guarda. É diferente, tá? É diferente. Essa comunicação, para aquelas que têm dificuldade, pode ter certeza que isso é passível de ser aprendido. Para aquelas que são tímidas, para aquelas que são inseguras, por que não dizer esse termo? Isso não é feio, não é nada. Às vezes a gente é assim. Tem como tu aprender e te desenvolver para conseguir ser mais persuasiva. Pode ter certeza disso. Cliente que menciona concorrente também, tá? Que faz comparações. Olha só, eu fui lá na outra e lá era mais barato. Ou fui lá na outra, não sei, eu estou na dúvida se eu faço aqui ou faço lá. Às vezes ela nem está falando de preço, mas está mencionando concorrente. Acontece isso contigo? Comenta aqui para nós. Se acontece, falhas em comunicação. Falhas em comunicação. A gente precisa deixar a nossa comunicação mais redonda, a nossa postura mais redonda, para que a cliente não tenha desejo de questionar a gente. Tá? Isso é muito importante. E o que a profissional ela perde por não ter uma postura estratégica? O que acontece com aquela que não consegue? Duas coisas básicas. Primeiro, a cliente muitas vezes vai parar em outro salão e vai pagar mais caro e tu vai perder esse serviço. A comunicação e a postura que tu vai desenvolver dentro dessa comunicação, ela é o que vai fazer a cliente bater o martelo para ela sair do teu salão e ir procurar outra profissional. Todo o foco da gente, quando a gente está fazendo um atendimento aqui na nossa fala, ele precisa ser o foco de que essa cliente, ela veja na gente uma autoridade tal que ela encerre a procura dela. Encerre. Segunda coisa, se essa cliente ficar e ela ainda assim não percebeu que tu tem essa postura estratégica adequada, ela tem uma tendência de, mesmo fechando o negócio contigo, ficar questionando o teu jeito de trabalhar. Questionando como é que tu faz as coisas, quanto tempo tu demora. Essa é uma fala que eu vejo aqui no meu Instagram, principalmente, eu vejo direto pessoal perguntando assim, comentando, dizendo, elas dizem que a gente demora demais, o que a gente faz para demorar menos?
Progressiva maravilhosa, progressiva que tem qualidade, demora mesmo para fazer. O que precisa mudar não é o fato de tu ficar mais rápida. Claro, tu precisa ficar mais rápida dentro de um conceito de produtividade, mas tu precisa entregar um serviço de qualidade para tua cliente. O que precisa mudar de fato é o jeito como ela te enxerga essa demora. Quando elas questionam o jeito da gente fazer, a questão de se está demorando, ou o preço, ou enfim, tem algumas que são até querem falar de elementos muito específicos, né? Coloca aqui, ó, aqui só nessa beiradinha, coloca um pouquinho mais de calor. Não existe isso com vocês? Conta para mim nos comentários. Quando as clientes, a profissional não consegue ter a postura estratégica adequada, essas características elas são recorrentes. E se isso acontece contigo, minha irmã, eu estou tentando te trazer a luz de que precisa ser corrigido.